Faremos agora o painel 3, com o tema central Cidades Justas e Urbanismo. Serão abordados assuntos sobre cidades justas a partir da mobilidade urbana, bens públicos como elementos da justiça urbana, o espaço público como elemento de transformação social e perspectivas para uma cidade justa. Para este painel, serão mediadores doutora Maiara Vieira, gestora da Fundação Israel Pinheiro, e doutor Leonardo Gandara, que nos prestigiou mais cedo com os primeiros painéis. Serão debatedores desse painel 3 o professor Beni Schwarzberg, arquiteto e urbanista da UFRJ, mestre em planejamento urbano e regional, doutor em sociologia urbana, é pesquisador e docente de urbanismo e planejamento urbano na graduação, mestrado e doutorado da FAO-UNB desde 1992. Atualmente é professor titular e assessor para assuntos estratégicos da reitoria da UNB e conselheiro do IAB Distrito Federal. Autor de diversos artigos e publicações na área de planejamento urbano. Convidamos também o Dr. Rafael Pereira, pesquisador do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e PhD em Geografia de Transportes pela Universidade de Oxford. Seu trabalho recebeu, em 2019, o prêmio de melhor tese de doutorado em transporte pela Associação Americana de Geografia e prêmio de jovem pesquisador do ano pelo International Transport Forum da OCDE. Alô, alô. Boa tarde. Bom, pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço a todos aqui presentes, agradeço os nossos convidados, professor Beni, professor Rafael. É um prazer tê-los conosco neste painel. Em nome da Fundação Israel Pinheiro, agradeço também todos os nossos ouvintes que estão participando de casa. Agradeço a nossa equipe, que está aqui nos bastidores há mais ou menos um mês junto comigo nessa empreitada, né? E o papel da Fundação Israel Pinheiro no cenário brasileiro é difundir temas importantes como planejamento urbano, desenvolvimento, a melhoria da qualidade de vida para a população, né? Trazer esse debate para a necessidade de melhoria de políticas públicas para a habitação e tratar temas como ESG, meio ambiente, como que o meio ambiente se encaixa dentro do planejamento urbano, né? Essas discussões recentes que estamos tendo, esse enfrentamento. E para o tema de hoje, para o painel de hoje, nós vamos tratar cidades justas e urbanismo, que é um tema também atual e recente, diante de vários debates que estamos vivendo. E eu vou passar a palavra para o nosso professor Beni Schwarzberg, para iniciar o nosso painel e debater um pouco conosco nessa tarde de hoje. Fiquem ligados e interajam conosco, tanto aqui presente como no online. Obrigada. Boa tarde para todas e todos aqui presentes. Prazer para mim estar aqui, agradecer à Fundação Israel Pinheiro, né, o convite honroso para tentar contribuir com esse debate importante, com esse título tão provocativo, né, desafiador, Cidades Justas, né? Está aqui com o Rafael, né, o Leonardo, e infelizmente eu, por conta de compromisso na Universidade de Brasília, só pude chegar agora, peguei o finzinho do último debate e aprendi bastante aqui com os colegas sobre regularização fundiária, um tema, para mim, muito instigante. Eu trabalhei, quando foi criado o Ministério das Cidades, em 2003 até 2009, 2010, trabalhei com o Edésio Fernandes, um bom período lá no Ministério, né? Eu fui diretor de planejamento, ele era diretor de regularização fundiária. Depois ele foi embora, quase que eu fui com ele, porque fiquei compadecido, né? Edésio é uma bela figura humana, né? E ele tem esse defeito de ser mineiro. Isso é coisa de atleticano, cruzeirense, essas coisas, né? Eu sou flamenguista, que é um outro defeito gravíssimo também, né? E, enfim,
Eu aprendi bastante com vocês. Só para me apresentar rapidamente, a Maiara introduziu aqui, né? Eu sou arquiteto, sou professor, sou pesquisador na Universidade de Brasília e dirigi a área aqui de planejamento urbano aqui no DF, no período de governo Cristóvão Buarque, de 95 a 98. Depois trabalhei no Ministério das Cidades na fase dos 8 anos iniciais e o tempo todo junto com isso, pesquisa e docência na universidade e trabalhando também um pouco, né, com os municípios no Brasil, né? E eu trouxe aqui o vício de acadêmico, né? E no meu caso acadêmico do Salgueiro, né? Eu sou um sambista pretensioso, sambista da Escola de Samba Salgueiro, no Rio de Janeiro, embora eu também goste muito da Grande Rio. E aqui em Brasília eu gosto da Aruc, né, que é uma escola de samba que tem aqui no Cruzeiro, que fica logo aqui em cima, né? Para quem é de Brasília, acho que tem pouca gente, talvez assistindo, que conheça a gloriosa escola de samba, né, recreativa do Cruzeiro. Mas então eu preparei aqui umas poucas linhas e para tentar oferecer uma contribuição para pensar um pouquinho o nosso tema, né, das cidades justas, num gancho com o tema da mobilidade, né, e dos transportes. E eu vou tecer alguns comentários aqui, a título de contribuição e provocação, né, colocando um pouco do cenário das cidades brasileiras e dos desafios crescentes, sobretudo no período pré e agora a gente espera, né, que seja um período de transição da pandemia que vivemos, né? E o primeiro elemento que eu queria colocar para o debate são 3, basicamente, né? O primeiro é que nós tivemos, ao longo das boas décadas, né, últimas, incentivos, sobretudo a partir de políticas públicas negligentes com a mobilidade urbana, né, e que fizeram, no Brasil, disparar o número de automóveis, veículos motorizados, especialmente motos. O modo de transporte, moto, conhecida como o cavalo moderno, foi o que mais cresceu, ou dos que mais cresceram no país, né, ao longo, pelo menos, dos últimos 25 anos. É impressionante mesmo a produção motorizada, especialmente de motos no Brasil, né? E a velocidade do crescimento da frota de automóveis no Brasil nos últimos, pelo menos, 2 décadas, foi maior e mais acelerada do que a aceleração do crescimento humano. Ou seja, como todos nós sabemos, não existe preservativo para automóveis, existe preservativo para seres humanos, né? Mas, então, a frota cresceu de uma maneira muito maior do que a natalidade, taxas muito maiores que a natalidade feminina, o tamanho das famílias diminuíram, e, no entanto, houve esse crescimento, eu não diria gigantesco, mas avassalador, diria-se talvez aqui, nas cidades brasileiras, e mais ainda nas cidades brasileiras de perfil e traçado mais rodoviarista, né, do ponto de vista urbanístico falando, né? E para dar uma ideia com o caso de uma das mais rodoviaristas de todas, que é essa aqui onde nós estamos, né? Desde a sua origem, desde a sua concepção, o parceiro do Israel Pinheiro, que foi o Dr. Lúcio Costa, inventor dessa cidade, né, urbanístico, ele tinha uma frase que ele costumava dizer, eu tive a felicidade de conhecê-lo, que ele dizia o seguinte: o automóvel como que domesticou-se e passou a fazer parte da família, né? E ele nunca negou que o projeto com o qual ele venceu o concurso urbanístico de 1957, ano que eu nasci, foi um projeto que ele assume como sendo rodoviarista, ou, como ele diria nas suas próprias palavras, utilizando as mais modernas técnicas rodoviárias, né? E, com isso, nós chegamos, depois de 6 décadas, 62 anos mais precisamente, né,
nós chegamos a uma situação hoje que nós temos 3.150.000 habitantes, aproximadamente, no Distrito Federal, e, considerando os municípios do entorno metropolitano imediato, vamos a 4.600.000 habitantes, aproximadamente, mas, especificamente, a população do Distrito Federal, em torno de 3.150.000, para aproximadamente uma frota de 1.950.000 veículos, dos quais cerca de 90% são automóveis particulares. Então, é um índice de motorização dos mais altos do Brasil, comparáveis com a situação de São Paulo, Curitiba e algumas outras poucas cidades que têm um índice de motorização neste padrão, que eu diria que se alinha, né, com uma concepção urbanística mais rodoviarista, né, do ponto de vista urbanístico, eu insisto em dizer isso, né. Só para dar uma ideia do que é essa relação de 2 milhões de carros para 3 milhões de habitantes, se nós estivéssemos numa situação parecida com a da cidade de Kiev, na Ucrânia, ou seja, precisando fazer uma evacuação da população com certa urgência, toda a população do Distrito Federal entraria nos carros e sobraria vagas para mais ou menos mais metade da população. Ou seja, é uma quantidade de veículos e de vagas dentro dos veículos assustadora, né? Cabe toda a população e ainda cabe muito mais populações de fora do Distrito Federal, se for preciso evacuar a cidade, eventualmente, não é? Espero que não haja essa perspectiva. E isso tem implicações muito grandes numa circunstância em que aproximadamente 40% a 45% dos deslocamentos da cidade são realizados por carros particulares. Nos horários de pico, é absolutamente visível que 99% dos carros são ocupados exclusivamente pelo motorista, né? Exclusivamente pelo motorista, isso algumas pesquisas de campo têm mostrado isso, né? Enquanto há uma relativa ociosidade, inclusive da frota de ônibus. Os ônibus aqui no Distrito Federal, me desculpe eu estar usando esses dados aqui, mas é porque são os dados mais à mão e mais recentes, né? Os ônibus são responsáveis por cerca de 28,5% somente dos deslocamentos, e o nosso metrô por aproximadamente 9,8% dos deslocamentos. Então, é um quadro de mobilidade urbana, que eu preferia chamar de imobilidade urbana, não é? Bastante difícil, né? Sobre todos os aspectos. E isto ainda considerando que o Distrito Federal é uma das cidades que tem o maior nível de subsídio público às empresas concessionárias dos transportes no Brasil. Aqui são aproximadamente 5 grandes bacias em que foi territorializado o Distrito Federal para o funcionamento desse serviço público, né, que é oferecido pelas concessionárias, e eu diria, muito provavelmente, o maior subsídio público, né, aportado mensalmente pelo governo para o funcionamento das concessionárias, o que aumentou significativamente e complicou ainda mais a situação no período da pandemia, porque caiu a demanda pelo uso do transporte público, considerado um ambiente de aglomeração perigoso, um covidário, né, enfim, uma ameaça à propagação da Covid. Então, toda essa situação complicou-se, né? Nós temos aí aproximadamente 6% da população que utiliza bicicletas para percursos de média temporalidade, né? de 10 a 15 minutos de distância, né? Temos aí já uma linearidade de quilometragem de ciclovias que é parecida com a de São Paulo, aliás, é parecida com a do Rio de Janeiro e um pouco menor que a de São Paulo, né? Embora muito desintegrada do ponto de vista dos seus circuitos e, sobretudo, desintegrada do ponto de vista da relação com os modais, né? Ou seja, com o ônibus, com o metrô, com o automóvel particular, enfim, com um conjunto de modos de transporte urbano. Há uma enorme desintegração do ponto de vista da política pública, né?
E, é claro, essa corresponde um pouco a esse modelo, algo que vem acontecendo no Brasil da mesma maneira que em boa parte das cidades do mundo, que é esse processo de urbanização dispersa, né? Esse urban sprawl, conhecido, né, nesse termo, né? Uma urbanização fragmentada, muito descosturada ao longo do território. Então, há uma certa correlação entre essa lógica de um sistema público muito desintegrado entre os modos de transporte e a dinâmica do processo de urbanização disperso, fragmentado, com essas características. Não que eu tenha aqui a ilusão de que nós vamos adotar um modelo europeu de cidades mais compactas ou cidades medievais, ou etc. e tal, mas constatando elementos desse processo de urbanização que traz consigo fortes componentes de insustentabilidade ambiental, absurdo encarecimento da infraestrutura urbana, não é? Sobretudo redes, né? Redes de saneamento, de água, esgoto, drenagem, coleta e disposição de lixo, transporte público, fora a alocação de equipamentos de educação, de saúde, de serviços de assistência social, cultura, lazer, etc. e tal. Então, há uma correlação que eu estou aqui, digamos assim, problematizando, né, entre esse modelo de urbanização, de crescimento urbano, não é, sobre o território, com essas precariedades, fragilidades, vulnerabilidades do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da eficácia e da eficiência dos sistemas de infraestrutura urbanos, não é, e especialmente na questão dos transportes, né? Isso vem se avolumando nos últimos anos, especialmente, eu diria, nos últimos 5 ou 6 anos, em que houve também um processo de maciços investimentos em mais obras rodoviaristas, viadutos, túneis, obras que, em maior ou menor grau, acabam por também estimular maior motorização e uma motorização mais vinculada ao automóvel particular, né, e ele com um baixo número de usuários do ponto de vista de cada uma dessas unidades, né? Bom, isto tudo vem também vinculado a um baixo, eu diria baixíssimo nível de investimento, né, em modos ativos de mobilidade. Eu não sei se é uma implicância pessoal, mas as calçadas são trágicas aqui no Distrito Federal. E é muito curioso que elas são trágicas na capital da República, no centro da capital da República, a poucos quilômetros e talvez até a poucos metros do poder executivo federal. As calçadas são trágicas para os pedestres, né? Via de regra, o que mais nós temos aqui são acidentes muito frequentes, pessoas que ocupam os hospitais públicos porque sofreram acidentes de percurso nas calçadas. Isso para as pessoas razoavelmente saudáveis, etc. e tal. Ainda é pior a situação para portadores de necessidades especiais, para gestantes, para idosos, para crianças, né? A situação das calçadas enfim, no mínimo problemática, né? Para a gente falar de uma maneira gentil, delicada, generosa, não é? O que não é o caso, né? Mas são baixos e, sobretudo, vis-à-vis os investimentos em viadutos, pontes, túneis, etc. É baixíssimo o investimento do ponto de vista da qualificação de um grau mínimo de urbanidade para o pedestre, né? O mamífero bípede, nós, mamíferos bípedes, como eu costumo dizer, brincando, né, com os alunos, né? E pesquisas recentes que a gente tem feito aí junto às cidades do Distrito Federal, que são 33, e mais as outras cidades no Brasil, vem mostrando a perda de qualidade nesse padrão de urbanidade, sobretudo nesse elemento mais básico da infraestrutura urbana, que é a calçada, né? Que é um espaço público por excelência da rua, que é algo também cada vez mais natimorto, né? Nós estamos tendo cada vez mais vias, onde o privilégio é para o automóvel e não ruas, que o privilégio é para o pedestre, enfim, com atividades comerciais se abrindo, com a vida, com
a dinâmica da urbanidade, etc. e tal, né? Então, é este o nosso modelo predominante de baixa urbanidade, caro, ineficiente do ponto de vista dos transportes públicos, poluidor, não é? Enfim, emanador de emissões de dióxido de carbono e gases de efeito estufa, e ampliando, né, os problemas de saúde gradativamente, além de ser também cada vez mais individualista, não é? Esse é o aspecto da sustentabilidade que a gente não pode deixar de ver. A última COP, né, a conferência sobre o clima, mostrou que mais de 20% dos problemas derivados das emissões de gases de efeito estufa, que vem causando amplificadamente o aquecimento global, e cada vez mais né, a COP tentando apontar os desafios e metas, os objetivos de desenvolvimento do milênio, desenvolvimento sustentável do milênio, as ODS e tal, baixar para 1,5 no máximo o aquecimento até os próximos 20 anos. Cada vez a gente vê maior dificuldade desse ponto de vista, né? Inclusive porque a motorização vem sendo cada vez mais vilanizada, né, como responsável pelo aquecimento global. Eu não penso, pessoalmente, que os automóveis devam ser demonizados, né? Mas eu creio, e pesquisas vêm demonstrando e trabalhando nessa direção, nessa perspectiva, que o uso intensivo e excessivo de veículos motorizados tem aumentado drasticamente, né? Não só os efeitos ambientais, né, impactando negativamente as cidades, os bairros, né, e a poluição atmosférica, os crescentes chamados congestionamentos de trânsito, sobretudo nos horários de pico, prejudicando a qualidade de vida da maioria da população, especialmente a população pobre, que mora, no nosso caso aqui do Distrito Federal, mora em média a 30 a 50 quilômetros de distância dos maiores polos de atração de veículos, as maiores oportunidades de estudo, trabalho, etc. Portanto, perdendo horas e horas da jornada, que já é penosa, diária, né, por conta desse processo, enfim, com as distâncias maiores. E não me refiro exclusivamente às periferias urbanas pauperizadas, vulneráveis, frágeis, irregulares do ponto de vista urbanístico e etc., mas também às classes médias e altas, se deslocando para condomínios, de preferência fortalezas fechadas, não é? Com grande conivência da legislação urbanística sobre esse aspecto, do meu ponto de vista, me permitam, eu peço desculpas pela provocação, não é? Mas também as classes médias e altas se isolando, esgarçando o tecido urbano, encarecendo a infraestrutura urbana, puxando, esticando redes, serviços, equipamentos, bens, etc., não é? E nesse modelo de grandes graus e impactos de insustentabilidade, né, que vem acompanhando esse processo. A urbanização brasileira e, sobretudo, a legislação brasileira, me permitam dizer, ela foi pródiga em construir marcos legais nos últimos bons anos, né? Eu acho que desde o capítulo de política urbana da Constituição Federal, o Estatuto da Cidade, os marcos de saneamento, de transporte, de habitação, o Estatuto, depois o Marco Metropolitano, o saneamento ambiental, enfim, fomos relativamente... Inclusive, o da mobilidade é de 2011/12, e é a lei que estabelece claramente a prioridade do pedestre, o ciclista, os modos, o transporte público, para depois, então, os modos motorizados e particulares, etc. e tal. E esse debate da hegemonia da motorização individualista do carro particular, meu amigo Nazareno, um estudioso aí das políticas de transporte, ele vem chamando da cultura da carrocracia, não é? Também estimula
o debate que vem acompanhado dele, inexoravelmente, do meu ponto de vista, que é o debate do espaço público mesmo, do aproveitamento do espaço público, né, acirrando aí um pouco esses conflitos entre espaços públicos e privados das cidades, esses efeitos perversos que eu estava comentando do espraiamento, né, e dos processos de gentrificação, né, esse processo de expulsão de populações por força de valorização imobiliária, sobretudo em centros, entre aspas, revitalizados ou reabilitados, né, vamos chamar assim, né, e a diminuição gradativa e crescente do espaço público disponível e, sobretudo, um espaço com qualidade mínima para prover urbanidade para a maioria das pessoas nesse processo de formação crescente de enclaves urbanos. Isso que eu estava aqui comentando, guetos de pobreza de um lado e, de outro lado, também guetos, né, de classes médias e altas, descosturando, né, fragmentando esse cenário urbano que é especialmente perverso, como nós sabemos, para os mais periferizados, os mais precarizados, e especialmente nesses últimos 2 anos de pandemia, que com a crescente informalização da economia brasileira, né, o crescente emprego informal, a hegemonia do emprego informal, do trabalho informal sobre o trabalho formal, e todos esses aspectos que vêm por aí combinados, dinâmica, ampliada e perversamente, ao meu ver, nesse processo. Eu diria, já encaminhando para finalizar, que um chamado novo normal, pessoalmente, eu tenho muita implicância com esse termo novo normal, talvez um velho normal adaptado, e não tenho muitas ilusões quanto a isso. Inclusive, houve um processo, na minha opinião, também nefasto, de demonização das densidades urbanas, como se densidade urbana fosse sinônimo do mal, né? Sinônimo de aglomeração, de contaminação. E isso não tem nada de novo na história brasileira, porque exatamente há um século atrás, precisamente em 1919, um pouco 2 anos mais do que um século atrás, né, nós tivemos no Brasil, no mundo, na verdade, uma pandemia também da gripe espanhola, ficou conhecida como gripe espanhola, mas ela foi uma pandemia também, que devastou a população no mundo inteiro. Só na minha cidade, no Rio de Janeiro, cerca de 65% da população morreu em 1918 e 1919. Os cadáveres eram coletados nas ruas, né? Porque a maioria das pessoas moravam em casas. O concreto armado, os edifícios de concreto armado e a moradia em apartamento